Oi, oi. Hoje a gente vai estar fazendo uma live com a doutora Sabrina Aroucha, que é pediatra nefrologista. Nefrologista pediátrica, né? E se você está assistindo essa live depois, pode adiantar já alguns segundinhos até a gente ir se organizando. Oi, Tati. Deixa eu mandar aqui mais para algumas pessoas. Deixa eu mandar. Oi, Ivana. Oi, Brinquedos Laureli. Deixa eu esperar a Sabrina, que deve estar chegando. Oi, Gabi. Só tô organizando aqui, esperando a doutora Sabrina entrar, pra gente começar a fazer um bate-papo legal sobre o desfraldo e o comportamento infantil. Quem tiver alguma dúvida, se já quiser ir deixando, aos poucos a gente vai respondendo. Ah, a Sabrina chegou. Oi, Sabrina. Oi, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu ver se apoiando aqui fica muito ruim. Não Não, vou... tá ótimo, dá pra ver bem. É, dá pra ver? Então tá. Dá. Oi, Neia. Tudo certinho, Sabrina? Tudo certo. Acabei de chegar aqui em Curitiba, então correria, mas deu certo. Então, né, antes de tudo te agradecer, né, porque mesmo na função de hoje ser dia de ir para Curitiba para estar trabalhando aí, tu aceitou o convite de estar fazendo a live, né? Sim. E então, se quiseres começar a te apresentar, depois eu me apresento um pouquinho também. Uhum. Sim, sim. Então, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece e está vindo pelo perfil da Annelise, eu sou Sabrina Aroucha, sou pediatra e nefrologista pediátrica. Nefrologista é quem trabalha com doença renal em criança. Eu falo que é xixi, etc, né? Coisas do xixi. Uhum. E aí, assim, a nefrologia tem um campo bem amplo. A gente pode trabalhar tanto com crianças graves, né, em UTI, ou crianças que têm infecções urinárias, distúrbios miccionais, que é a parte que eu trabalho mais, né? Crianças que têm algum problema para fazer xixi ou do xixi, em geral. E Uhum. aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre desfraude, vi que era uma dúvida muito frequente, né, no meu Instagram, e eu falei, por que não nichar e falar só sobre desfraude, já que tem muitas dúvidas, as mães ficam muito inseguras, então vamos conversar sobre desfraude. Aí comecei a fazer muitos materiais sobre isso, e eu tô adorando. Tô adorando e vejo o retorno de como ajudar as famílias, né, quando a gente fala de desfraude. Ah, legal, é. Então, eu vou me apresentar também rapidamente para quem vem do perfil da Sabrina. Eu sou Annelise Kowalski, eu sou pedagoga, especialista em educação emocional para crianças e adolescentes e tenho uma formação bastante ampla em comportamento geral infantil, né? Então, ajudo as crianças a reconhecer melhor as suas emoções e faço também um trabalho em conjunto para a maternidade, né? Para as mães dar esse apoio. E esse é o teu nicho de desfraude é muito importante, porque eu, quando fui professora de educação infantil, tive algumas turmas que eram em fase de desfraude. Eu, particularmente, tive uma dificuldade de sair dessa faixa etária,
mas ao mesmo tempo que é um trabalho que consegue ver resultado ali da criança, de um aprendizado, é um processo de muita dor por N fatores da família, né? Às Sim. vezes por não saber como conduzir, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o desfraude, né? E qual a idade ideal para esse tal desfraude. Até a Tati colocou uma pergunta já aqui, deixa eu achar até para compartilhar daqui, né? Ó, quais são as pistas que está na hora do desfraude? É mais ou menos isso que eu queria começar a conversar contigo, né? De idade ideal para estar iniciando esse desfraude. O que que acontece, Anne? Essa é a pergunta de ouro, né? Eu falo que é a pergunta de US$ 1 milhão, porque todo mundo acha. Pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Todo mundo acha que tem que ter a idade. Qual é a idade? Acha que fez 2 anos, tem que desfraudar, ou tá com 2 anos e meio, já está tarde para esse desfraude. E não é bem assim. Inclusive, o documento de treinamento esficteriano da Sociedade Brasileira de Pediatria, nele está escrito o quê? Que a criança começa a apresentar sinais a partir dos 24 a 36 meses. Então, começa a apresentar sinais. E aí, eu bato muito na tecla, né, quando eu estou fazendo meus vídeos e o material, que não é a idade, mas sim um conjunto de comportamentos, de coisas que a criança começa a apresentar. E aí, é legal, Anne, você que fala sobre comportamento, a gente ir debatendo até esses comportamentos, porque as famílias acham que fez um comportamento, será que estava desfraudando? Calma, né? Eu às vezes recebo dúvidas assim, ele mexeu na fralda, ficou incomodado com a fralda. Será que já é sinal? Tá, isso é um sinal sim, mas não é o único sinal que a gente tem que avaliar. Porque os pais acham que um sinalzinho já tem que. Agora é a hora, temos que desfraudar, vamos. E não é assim, né? A gente tem que pensar na criança como um todo, né? Sim, e além dos pequenos sinais, vem a cobrança do filho, do conhecido, do vizinho, do amigo, que com idade X, né, teve o desfraude, então eu tô atrasada, né? Ou o que minha criança tem e ela não está fazendo ainda, como se fosse alguns comportamentos dentro de caixinhas, né? Eu imagino sim que deve dar essa angústia, né? Essa ansiedade se está tudo ok, mas tem a tua fala de sempre até tal idade não se preocupar, que eu acho que é legal estar falando, né? Que a gente está sempre trocando informação e a Sabrina me esclarece muitas coisas que vêm de famílias também, né? Então, se tu puder estar falando um pouquinho disso, de até que idade, não precisa se preocupar de repente tanto, né? Sim, a idade limite é os 5 anos, né? O ideal sempre é o desfraude do dia ser antes do da noite, mas eles não precisam ser ao mesmo tempo. Então, ok, a criança desfraudar durante o dia e depois de 1 ano, 1 ano e pouquinho, desfraudar o da noite. Agora, não pode passar de 5 anos esse processo. Por quê? Passou de 5 anos, não é mais para essa criança usar fralda, né? Então, a gente tem que buscar ajuda. Por que que ela não está conseguindo ter esse marco do desenvolvimento que também é o desfraude, né? Então, é importante, porque eu vejo que na sociedade hoje tá muito 8 ou 80. Criança com 2 anos e 2 meses que não desfraudou, os pais desesperados arrancando o cabelo porque a criança não desfraudou. E crianças com 6 anos com fralda e tipo, ok, dá o tempo dele. Cara, né? Usar o bom senso, vamos avaliar bem essa criança. E aí, voltando ao que a gente estava falando dos comportamentos, eu sempre falo que são 4 atributos que a criança tem que ter para esse desfraude. E aí, o que seria isso? A parte motora está ok, então consegue subir uma escada, consegue baixar a própria roupa, consegue levantar a roupa. Nessa fase do desfraude, usar roupas mais tranquilas, né, de ser usadas, assim, de, de colocar e tirar, né, não coisas muito macacão, vestidos difíceis, para a criança mesmo já ir treinando
colocar e tirar sua própria roupa, né? Então, a parte motora está sentar sem apoio, né? Se ela senta sem apoio, ela já anda, já caminha. Então, ver toda essa parte motora está ok. Porque aí vem muitas vezes as pessoas fazem o quê? Pegam crianças que não estão, nem senta sem apoio, não consegue nem sentar no piniquinho. Ah, mas ele já se incomodou com o xixi, tá preparado? Não, ele nem senta sem apoio, né? Então, avaliar isso também. Então, motora, cognitiva, entender o que que é xixi, o que que é cocô. Se a criança confunde o xixi do cocô e o cocô de xixi, ela ainda não está preparada. Então, está preparada dessa parte cognitiva. A parte da linguagem, verbalizar, né? Saber falar mamãe, xixi, mamãe, cocô. Esse verbalizar é importante. Então, se a criança tem um atraso desse desenvolvimento da linguagem, é importante o pediatra estar junto e indicar provavelmente uma fonoaudióloga para essa criança trabalhar essa parte da linguagem desenvolver também. E o psicológico, né, Anne? Porque às vezes a criança está super pronta. Anda, pula, fala, sabe o que é xixi, sabe o que é cor, e ela não está preparada da parte psicológica. E aí a família tem que ter paciência, a família tem que ensinar, a família tem que abraçar essa criança e não minimizar a dor dela. Né? Semana passada, eu e a Anne, a gente fez uma live no meu perfil, e a nossa live foi sobre medos e desfraude. E aí a Anne também falou um pouco desse medo, né? Porque às vezes a criança, da parte psicológica, ela tem medo. E aí, para ela, não tá ok. E aí a gente vai empurrar essa criança, né, para desfraudar, achando que tem que desfraudar porque eu quero desfraudar. Não, não é bem assim, né? Isso é até coisas que a gente não pensa, mas a fralda, ela não deixa de ser um acolhimento, né? A criança se sente às vezes segura pelo fato da fralda, né? Mas a gente acaba não se tocando isso, ou não levando em conta, né? E a questão do medo que a gente falou na semana passada, só dando uma recapitulada, pensar assim que se a gente sente um medo, as crianças sentem igual ou mais intenso, né? Esses medos, né? Então respeitar um pouco. A gente gosta de ser respeitado, né? Em momentos que a gente está com medo de ter a nossa hora, seja o medo que for. E a criança, em qualquer medo, mas qualquer situação de medo, mas no desfraude é algo que pode se levar para a vida inteira algumas consequências, né? Tá vindo já umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Aqui. A Neia, 3 anos e meio e ainda tem escape noturno. Levo para fazer xixi antes de dormir toda noite. Só um parênteses. A Neia, perfil dela, ela é confeiteira, ela faz cada coisa linda que vale a pena dar uma conferidinha. Boa. E ela também é cria do tio Érico, Sabrina. O tio Érico é o nosso mentor. A tia da lancha, a futura tia da lancha também. Isso é. Então, inclusive, saindo daqui, eu vou fazer uma live só sobre desfraude noturno. Então, se você quiser ficar, acabando a live da Annelise, eu vou começar uma live sozinha para falar sobre desfraude noturno. Mas eu já vou te dar uma dica, uma pincelada aqui, que esse desfraude noturno pode acontecer até os 5 anos. Então, ok, se ele usar fralda com 3 anos e meio. E o levar para fazer xixi antes de dormir é uma das coisas, sim, que a gente orienta, tá? Mas tem muito mais coisas que vocês podem fazer também para ajudar nesse desfraude noturno. E aí fica comigo. Eu sei que tá tarde, mas depois eu vou, dando certo, eu vou deixar salvar a live no meu perfil sobre desfraude noturno hoje mesmo, tá bom? Vale a pena, então, né? Sim, sim. Tem outra dúvida aqui, Anne, é só. É da Rosângela. Meu guri tem 3 anos e meio e não consigo com cocô. Bom, a gente tem que avaliar algumas coisas, né? Desse cocô. Primeiro a gente tem que avaliar como é o cocô do seu menino, tá? Lá no meu Insta tem até um vídeo curtinho que eu deixei de uma outra live que eu fiz com o Dr. Jober, que ele está se especializando em gastrologia pediátrica.
né, gastroenterologia pediátrica. E aí a gente mostrou os tipos de cocô. Porque às vezes a criança não consegue desfraldar do cocô porque ela tem umas fezes mais ressecadas, ela tem dificuldade para fazer cocô. Então, colocar a fralda e se agachar, ficar, né, na posição de cócoras é mais confortável para essa criança. Então, avaliar Uhum. essas fezes, como é a consistência, se ele não está querendo desfraldar do cocô porque ele tem medo, ou se é porque ele sente dor para fazer cocô, se a fralda é mais confortante. Uma dica que eu dou é dar tchau pro cocô, então tirar a fralda, mostrar para ele colocar no vaso e dar tchau, tchau, cocô. Olha, a Uhum. casa do cocô é aqui o vaso, ele vai para o esgoto. Ensinar esse passo a passo para ele poder desfraldar do cocô, entendeu? Mas avalia o cocô, se ele tem fezes muito ressecadas, que são as fezes em bolinha. Porque se ele tiver, aí tem que levar no pediatra para melhorar esse cocô com alimentação, água, né? Fibra ideal, às vezes precisa de medicação para esse intestino funcionar melhor e ele conseguir evacuar sem dor, com mais tranquilidade, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo, é o lúdico, ele é nosso melhor amigo em relação à educação e comportamentos da criança, né? Então, esse do tchau cocô eu acho a ideia super legal. E até porque tem criança que leva, que é algo dela, né? Ela tá perdendo algo do corpo dela que tá indo embora. Tem crianças que têm essa dificuldade, né, de fazer essa separação. Às vezes é levado como uma perda para ela, então tem dificuldade. E para a gente pode ser besteira, mas para ela é algo sério e intenso, né? Deixa eu ver mais uma perguntinha que tem aqui na caixinha. Ó, da Tati. Um desfraude precoce pode ter algum reflexo futuro? Vários, Tati. Vários, 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 vários. Então, eu comecei até a estudar um pouco mais tudo miccional. Agora, quem está chegando agora, estou em Curitiba, né? Não estou em Floripa, né? Eu moro em Floripa. E aí eu vim fazer um curso numa clínica chamada NefroKids e acabei sendo abraçada pela equipe trabalhando aqui na NefroKids, que é uma clínica voltada a distúrbio miccional, né? E aí a gente vê que aqui é muita loucura, é muita criança. E assim, muita criança com desfraude precoce tendo distúrbio miccional. O que que é isso? O que que é distúrbio miccional? Problemas para fazer xixi e cocô. Quem tá travando, gente? Eu ou a Anne? Que para mim tá mostrando você, mas eu não sei quem tá travando. É, eu tô Agora, te vendo bem também. agora tá bom, agora veio, tá bom a imagem. Então, o que acontece? Distúrbio miccional são crianças que começam a ter escape durante o dia, então escapar, incontinência urinária, ou ter problemas na bexiga, ou uma bexiga preguiçosa, que é a criança que prende o xixi e às vezes até escapa o xixi pela roupa. Outras crianças que têm infecção urinária após o desfraude, isso é bem comum. Então, a criança que ela desfraudou e aí ela é de segurar tanto o xixi que daqui a pouco ela está tendo infecção urinária. Então, assim, é, esse desfraude precoce pode gerar muita coisa negativa mesmo para a criança. Então, a gente tomar cuidado, né? Até mesmo fazer uma ponte, eu fiz tem mais ou menos um mês e pouquinho, eu fiz uma live com a Silvia, ela fala sobre higiene natural, ela pesquisa, né, faz bastante estudo na área, ela é terapeuta ocupacional, e aí a gente conversou, porque a higiene natural está em moda, tem muita gente fazendo de forma errada, ensinando de forma errada na internet, e gerando um desfraude precoce. E isso não é legal para as crianças. Então, até mesmo se a família optar por fazer a higiene natural, fazer de uma forma segura, né? Ainda tem poucos estudos para provar qual é a consequência da higiene natural, mas não forçar um desfraude precoce. Tanto que no final da live a gente fez um mantra aqui: higiene natural não é desfraude, porque muita gente acaba desfraudando a criança e até condicionando essa criança, e daqui a pouco essa criança vai ter infecção urinária, vai ter escape de xixi, vai ter incontinência ou vai ter uma bexiga mais preguiçosa por conta de um desfraude precoce e forçado, tá bom? Tá. Só
complemento. Quando a criança ela já é mais velha, tem uns 6, 7 anos, se frequentemente tu percebe que a roupa dela tá molhada, alguns escapes assim, mas percebe também que a criança, às vezes, ela não quer, ela resiste para ir no banheiro com essa a idade, não quer perder tempo. Pode ser algo reflexo do desfraude, de como aconteceu o desfraude? Pode ser, como pode não ser, Lene. Pode estar interligado. E essa criança que tem esse escape de cueca, calcinha sempre molhada, a menina que tem muita, que a gente chama vulvovaginite de repetição, então sempre, né, ali na região da vulva, com coceira, vermelha, com assadura, isso tudo é sinal de distúrbio miccional. Então, essa criança, ela precisa ser avaliada, até para a gente avaliar, ver como que está a capacidade dessa bexiga, se ela é de segurar muito ou não, né? Então, são casos que precisa de avaliação, né? Se ela é constipada ou não, a constipação piora isso tudo. Mas pode Sim. estar É uma coisa que eu aprendi contigo isso, né? precoce ou não, sim. Xixi e cocô andam E juntos, gente. A gente precisa ter o intestino bem bonitinho, com relação, e até nós adultos mesmo. Nós, mulheres, temos muita tendência a ter constipação. Então, a gente tratar dessa constipação, ter o intestino funcionando bem, faz toda a diferença. Legal. A Jéssica botou uma pergunta, 2 anos e 5 meses. Às vezes pede para fazer xixi no vaso. Devo incentivar a desfraldar ou deixo guiar sozinha no o processo? Às vezes quer fazer no vaso, às vezes não. Vai avaliando as outras coisas, né? Se tá tudo bem da parte psicológica, se ela já tá entendendo bem, se ela está ok usar o vaso. Então, vai sentindo esse interesse da criança, né? E, claro, não precisa ser uma coisa só passiva, né? Ah, vamos ver um dia se ela se interessa pelo vaso. Não, a gente vai incentivando, vai mostrando, vai usando o lúdico, vai empolgando a criança, né? Agora, o que a gente é contra, né, é os pais, a família, forçar esse desfraude, porque eu quero desfraudar o meu filho. Mas o incentivo é sempre bem-vindo, tá? Então, se você tá vendo que sua menina tá feliz, tá incentivando, ah, você quer fazer xixi no vaso? Vamos lá fazer xixi no vaso. E buscar, né, que a criança faça xixi no vaso e usar o lúdico, mostrar, pegar o ursinho, colocar no pinico, mostrar como o ursinho faz. Isso tudo faz diferença, isso tudo vai fazer com que o desfraude seja um processo tranquilo, né? É diferente você começar a obrigar a sua menina a ir no vaso, né? Aí não, aí eu não aconselho, tá bom? Até porque acho que a gente tem que, claro, tá ligado à idade, mas não se prender tanto à idade, né? Porque cada um tem o seu jeito de se desenvolver, tem o seu tempo, né? A partir de, como tu falar, deu 5 anos, aí a gente tem um alerta maior. Mas antes disso, a gente vai observando, mas tentar. Opa, meu Deus, minha cachorra se empolgou aqui. Tentar não se. Tentar não ficar muito aflito com isso, não se cobrar, né? Eu sei que vem todos os comentários da sociedade, dos amigos, mas tentar focar na sua criança, né? Respeitar o tempo dela. E tem outro cenário que também acontece, por comodidade, não sei, a criança dá sinal, mas a família prefere, às vezes, deixar fraldas. Pode ser comodidade e também tem a questão que é difícil de aceitar que o seu bebê já está virando uma criança, né? Que já não é mais tão bebê, né? Exatamente. Mas que, pelo que a gente conversa, isso pode também ser um problema futuro relacionado ao desfraude ou não, né? Ou alguns outros problemas podem vir à tona a partir de desfraude que estava preparado, mas acabou a criança não sendo incentivada, não sendo ensinada a isso, né? Lembrar, né, que é sempre que a criança ela não sabe desfraudar, ela tem que ser ensinada a desfraudar. Então, ter paciência, né? Aí entrando mais para a minha parte comportamental, né? Ter a paciência, tentar se colocar no lugar da criança, não minimizar os medos
e receios que ela tiver, né? E aos poucos ir conversando e tentando entender o que ela está sentindo. E, como eu já falei, a Sabrina também, o lúdico, né? Use o lúdico. A Clarissa colocou, eu fazia isso com as minhas filhas, dizia tchau, cocô, era muito legal. E é legal porque é um momento que acaba sendo divertido para a criança e ela incentiva, né? Ela tá usando o vaso, né? E Deixa eu uma ver, coisa, a Giovana só te complementando, Ana, fala. eu Sim. sempre falo que o desfraude deve ser de uma maneira leve, né? Leve, Uhum. empática. Por quê? A gente vê muito na internet e na sociedade trazendo o desfraude como um peso. É um peso para a família que se transforma um peso para a criança, e não. Esse desfraude, a família entendendo todos esses processos, fica tranquila, incentiva a criança. Uhum. A criança vai passar por esse processo de uma forma bem tranquila, né? E se não acontecer, Sabrina, se não acontecer, eu já sei os sinais e vou pedir ajuda, né? Não é para transformar o desfraude numa coisa pesada para a família, numa coisa estressante. Então, a gente vê muito, eu vejo muito no consultório as mães, principalmente as mães, né? Mas muito estressadas, achando que esse desfraude tá, tá sendo um peso para elas e não é para ser, né? É para ser tranquilo. Levar de maneira mais leve possível, né? É uma fase natural, né? Algumas famílias têm um pouco mais de dificuldade, algumas crianças têm um pouco mais de dificuldade, mas pensar que a grande massa vai passar, né? Essa fase vai passar, vai dar tudo certo. E pensar isso, né? Que vamos um dia após dia que aos pouquinhos chega no sucesso, né? Deixa eu ver o que a Giovana falou. Boa noite. Alguma dica para desfraude noturno? Como percebo que está na hora? Não usa fraldas de dia? Tem 3 anos. Grata. Tá. Eu já respondi ainda agora, vou responder novamente, só vou te dar um Uhum. spoiler. Acabando essa live, eu vou fazer uma live só falando sobre desfraude noturno, tá? E aí eu vou dar várias dicas. Mas eu já vou te resumir que o desfraude noturno pode acontecer até os 5 anos de idade, tá bom? Então, 3 anos, tá tranquilo ele usar a fralda da noite ainda. E é importante quando a gente percebe que a criança vai desfraldar da noite quando passa sempre com fraldas secas. Então, tá 15 dias, passa uma semana, 15 dias sempre com fraldas secas, então dá para tirar essa fralda da noite. Mas na live eu vou dar outras dicas, vai ser agora, acabar a live da Anne, mais 9 10 assim, 9 Emendar. horas, 9 10 eu já entro, porque eu só vou beber uma água e começo com vocês, tá bom? E para falar sobre dicas desse desfraude noturno. Tá certo, então. Então é acompanhar aqui e depois já engatar lá, né? Exato. É um tempo de beber uma água, fazer um xixi e eu já começo. A Rosemary colocou, meu sobrinho tem 2 anos, não usar fraldas, só que ele segura para fazer cocô. Ele tranca, será por isso que ele tem medo? Pode ser, na verdade, Legal. Rosemary, muito provavelmente o seu sobrinho ele é constipado, então em algum momento esse cocô em bolinhas ele evacuou, ele sentiu medo e pensou, fazer cocô dói. Aí ele faz o quê? Tranca. E aí esse trancado cocô faz esse cocô ficar o quê? Mais ressecado. E aí quando sai novamente, dói de novo, e aí ele fica ressecado. Então eu aconselho levar ele no pediatra, conversar, não precisa ser na emergência. Pode ser numa consulta de rotina para avaliar essas fezes dele, o pediatra ver como é que está a alimentação, ver dicas, né, de como melhorar essa alimentação. Se for necessário, se ele for uma criança que não come nada, é bem legal acompanhar junto com uma nutricionista infantil, porque a nutricionista vai dar dicas de bolachinha caseira, lanches, coisas que vão ter fibra e vai ajudar esse intestino a funcionar melhor, tá? Em alguns Uhum. casos, a gente dá medicação para essas fezes virem mais pastosinha, né? Vir mais em bananinha. Uma dica também que eu vou te dar é incentivar a criança a evacuar logo após a alimentação. Então, ou depois da janta ou depois do almoço. Porque quando a gente come, todo o nosso trato digestivo está funcionando. Então, tá ali tudo, né? O intestino está em peristalse. O que seria isso? Ele está assim, ó, funcionando, né? As tripas.
E aí vai ajudar esse Uhum. cocô a sair com maior facilidade. Tanto que tem gente que a gente fala assim, ah, fulano come e faz cocô, come e faz cocô. Porque ele aproveita, né, esses movimentos peristálticos para evacuar. Então, atentar na como é que está a alimentação do seu sobrinho, na ingesta de água, se tiver muito difícil, levar no pediatra para avaliar se precisa tomar uma medicação para dar uma ajudada ou não, nutricionista pediátrica, e se fazer cocô logo após a refeição, que vai ajudar também, tá bom? Certo. Deixa eu ver aqui na caixinha que veio mais uma pergunta. Pergunta da Neia. As épocas do ano podem influenciar nesse processo? Inverno ou verão, por exemplo? Ah, o pessoal adora essa coisa, né? Vou aproveitar o verão para desfraudar. Bom, gente, pode ser que o desfraude ocorra no verão. Ótimo, pode ser que ocorra. Mas pode ser que ocorra no inverno também. Porque quando a gente fala do desfraude ser pautado na criança e não no adulto, a criança vai tirar a fralda, né? Então não vai ter aqueles Uhum. escapes, né? Pode até ter um escape ou outro, que é normal, a gente tem que ter paciência, mas não ser algo tão frequente. Acontece que quando a gente desfralda a criança, né, o adulto quer tirar a fralda da criança, aí a criança vai ficar pingando direto, porque a criança ainda não está preparada. Então, Uhum. a questão não é a estação do ano, mas assim o preparo da criança, tá bom? Uhum. A outra pergunta ali da Neia é o que falar para a criança quando acontece escape sem deixá-la constrangida. Acho que eu vou dar uma pincelada, depois eu passo a bola para ti, Sabrina, se Sim, sim. quiser complementar. Só obrigada. É, quando a criança está em desfraude, ou qualquer tipo de coisa que ela faça que ela está aprendendo, às vezes é tomar um copo de água e sem querer deixar babar um pouco, escapar, isso tudo a gente tem que estar consciente que faz parte do processo, ela está aprendendo. Estou levando em consideração que é uma criança que ela está nesse processo de desfraude, né? Eu acho que vale a gente ter uma abordagem empática, né? De dizer, não, tudo bem, acontece, a gente tenta sempre quando der vontade, a gente ir no banheiro. Mas acontece, você está aprendendo a tirar a fralda, a fazer sempre xixi no vaso, então acontece. Quando vê que é algo repetitivo, aí entra em toda aquela questão, né? De será que estava na hora certa do desfraude? Será que a gente pode fazer algo para incentivar mais? E até teve um caso essa semana que eu e a Sabrina, em particular, a gente discutiu um pouco, que é uma das alternativas de quando a criança ela tem muito escape, né? A mãe, de repente, ela percebe que ela consegue segurar, mas ela tem muito escape por não querer sair da brincadeira, enfim, N motivos. Foi perguntado se devo dar castigo, foi castigo, né? Na Que foi a verdade, foi questão, né? assim. Deixa eu só contextualizar essa dúvida que até eu e a Anne a gente Tá. discutiu no privado. É uma paciente minha que tem síndrome de Down e ela me procurou porque ela está com muitos escapes, né, diurnos. E aí ela teve ela tem escape, né? Ela, na verdade, foi assim, ela segurou o xixi e aí escapou. E a mãe perguntou para mim o seguinte, se valeria a pena deixar ela molhada para ela aprender. E aí eu questionei ela quando ela, como se fosse um castigo. Aí ela falou assim, sim, Uhum. para ela aprender que ela tem que ficar, para ela ficar molhada para aprender. E aí eu escrevi para ela o que eu achava, depois eu fui debater isso com a Anne, né? Na questão de não levar como se fosse uma forma de castigo, mas uma forma de aprendizado. Para ela aprender que ela escapou, ela vai ficar molhada. Mas não Uhum. colocar uma carga negativa nisso, né? De, olha, você ficou molhada, tá Sim, vendo? Você vai aprender, agora você vai ficar molhada. Porque não é o sentido, né? Mas comenta, sim. Dani. É, não, aí uma ideia, né, que a gente entrou em consenso de que se a criança ela está fazendo isso pensando que ela não quer perder o tempo, talvez da brincadeira dela, convidar ela para fazer a parte do processo, de ela tirar a roupa dela, ela levar até o tanque, até o balde, do jeito dela, claro, dar uma enxaguada na roupa, para ela começar a perceber uma consequência natural, não um castigo, né? Mas de que quando ela prende para não deixar de brincar,
escapa, ela vai ter que passar por todo esse processo que ela vai perder, né, muito mais tempo da brincadeira. Então, ela tem mais incentivo de, se ela deu vontade de fazer xixi, ela para de brincar um pouquinho e ela vai fazer o xixi, do que ela ter que parar tudo, ter que trocar a roupa, ter que fazer a higiene, né? Depois levar lá na área de serviço, no banheiro, no balde, ter que dar uma lavadinha. Então, aos poucos, ela vai percebendo, opa, eu tô perdendo mais tempo aqui. Por mais que ela pode achar um processo legal, ela vai estar quebrando o processo dela que ela estava brincando antes. Então, já é algo que eu vejo que não é um castigo, é algo uma consequência natural que acontece. Ela se sujou, ela vai ter que se limpar. Né? Tudo tem prós e contras, né? Porque a gente, como adulto, tem muito instinto de querer fazer as coisas rápido. O que geralmente a gente faz? Já entra em ação, já tira a roupa dela, já faz a higiene, já coloca outra roupa, e a criança já volta a brincar. E para ela, então tá tudo bem, né? Eu vou fazer aqui mesmo. Depois vou fazer aqui mesmo, vão me limpar, vão me arrumar, então tá tudo certo. Exato. Depois eu conversei com você, essa mãe veio me falar assim, eu vou fazer isso, porque quando ela já vai no banheiro, já troca a roupa dela no automático. Então, a menina nem sente quando acontece alguma coisa, porque a mãe já vai e troca rápido. Então, ela não tem nem tempo de sentir a consequência do escape, né, de urina. E é isso. Eu falo essa dica também para criança que faz xixi na cama e a gente está em processo, né, de tratamento para o xixi na cama. Muitas das vezes a criança já acorda, já pega o lençol, já some com aquele lençol, já vem uma cama super limpa. E não, dá para incluir a criança nesse processo. Não é um castigo, não é para levar para um lado ruim, mas para, olha, filha, aconteceu de novo, que chato, né? Me ajuda a trocar o lençol, né? Mamãe tá cansada, papai tá cansado, me ajuda a trocar o lençol, vamos lá. A criança pegar o lençol, levar para a máquina de lavar. Então tem um processo, não como se fosse um castigo, mas sim para ele entender que aquilo também tem consequências. E claro, né, a gente avaliar de forma orgânica. Uma criança de 6, 7 anos fazendo xixi na cama não é normal. A gente tem que avaliar o que está acontecendo com essa criança, né? Sim, E essa ideia já fui questionada alguma vez, essa ideia de consequência natural, ela não entra também num castigo, uma coisa. Aí eu devolvo essa pergunta com uma reflexão, né? Tipo, na vida, a gente sabe que algumas ações nossas têm consequência, né? E no mundo da criança, tem algumas limitações para a gente estar mostrando isso para ela, mas já é uma maneira de ela ir aprendendo isso. Que nem tudo na vida a gente vai ter alguém para estar cobertando ali, a gente vai ter que ter algumas atitudes nossas para arrumar, né? E só mais um parênteses também desses escapes. Uma vez eu relatei para a Sabrina que eu fiz xixi na cama até muito tarde, assim. Posso estar enganada, não sei se minha mãe está assistindo, mas eu acho que até os 10, 11, 12 anos até eu acho que eu fazia xixi na cama. E uma vez a gente conversou sobre isso, né? E a Sabrina me trouxe algo, claro, também teria que ser avaliado, mas que como a minha mãe, ela teve o desfraude tardio também, ela teve esse processo de xixi na cama, que poderia ser algo genético, né? Sim. Então é mais uma possibilidade que pode ser avaliada pelo médico, pelo pediatra, pelo profissional, né? Exato. É só questão de informação, que eu não sabia disso, que poderia ser algo genético, e acho que é interessante, né? Se o pai ou a mãe teve uma enurese, né? A criança tem uma chance X, e se foi os dois, essa chance aumenta mais ainda. Então, tem esse lado também, né? E é isso, trazer a criança para esse processo, né? A gente não precisa ignorar, fingir que nada aconteceu, mas trazer para esse processo. E sempre, gente, de uma forma tranquila, leve, né? Sem causar esse terrorismo que a gente vem causando ultimamente. Sim, né? A Rosemary está te elogiando. Eu sou suspeita a falar por causa que eu sou fã da Sabrina, né? Ela é a fada do desfraude, né? Podem comentar nos posts dela, ela vai ficar com vergonha, mas eu vou falar mesmo. Podem comentar no post dela, depois dessa live nos comentários, hashtag fada do desfraude e marcar a Sabrina, que agora eu digo que ela é a fada do desfraude. Eu chamava de rainha, né? Mas depois fui ver que não, acho que ela vai ser a fada, porque a fada dá os toquezinhos ali, né? Então vai ser a fada.
A Caro Farias colocou: normal no desfraude a criança ter um escape por dia, está na escola e o escape aconteceu lá. Devo voltar com fralda? Então, Eu. se Tá, fala aí. se esses escapes estão sendo frequentes, né, dependendo da idade da criança, muito provavelmente essa criança não estava preparada para esse desfraude. E aí a gente vai começar um tema que era até uma dúvida que mandaram nas caixinhas Uhum. para a Anne, Na caixinha. e para mim também, né? Eu até não comentei com você porque era a mesma dúvida, eu acabei na correria não te mandando, Uhum. que era o desfraude coletivo nas escolas, né? Mas muito provavelmente com a sua menina, a sua criança, não sei se é menino ou menina, é, não estava pronto. E aí começou a ter esses escapes, né? Então, eu aconselho voltar com essa fralda e trabalhar novamente, né? Todo o processo de ver se está bem da parte de linguagem, da parte cognitiva, né? De entender o que é chique, o que é cocô. Trabalhar algumas coisas com ela, algumas ferramentas. Tem alguns vídeos legais lá no meu Insta para você ver depois. E aí, você, depois, de outro momento, ela ou ele se desfraudar, né? A sua criança se desfraudar, não ser uma coisa do adulto querer desfraudar a sua criança. Mas também, assim, lembrar que se ela tá nesse processo, né, de desfraude, pode sim acontecer um escape, né? Eu digo assim, não, a partir do momento que tu, não, vai usar fralda, a criança ela não vai usar 100% fralda, né? Tipo, nunca mais vai escapar. Pode acontecer um Sim, escape ou outro, né? Depende, eu também não sei quanto tempo que a criança está nisso. E a outra pergunta que veio sobre escola, até anotei aqui, dilema, a escola só aceita sem fralda, mas ela tem idade para a primeira turma da escola, tem 3 anos. Eu vou fazer o meu comentário, que já foi também tema de entrevistas minhas e da Sabrina, que quando a gente vai escolher uma escola, a gente deve, antes de escolher essa escola, ver se ela se encaixa com todos os valores, né? E tentar entender o porquê que essa escola não aceita uma criança de 3 anos que está com fralda ainda ou vai entrar em processo de desfraude. Tem questão de estrutura, tem N questões. Mas ver se tem mais algum valor se chocando, né? Porque é importante isso, às vezes, a gente alertar, né? Que é super normal ter uma escola que tem alguns valores que atendem a minha família, né? E algumas não. Se o desfraude, se esse lado de querer passar por esse processo, porque é um processo que não é fácil, é legal, é gostoso, né? Mas não é fácil, às vezes acaba alterando a rotina da escola. Mas se vocês fazem questão que a escola fazem questão, e é fundamental, né, Sabrina, que a escola faça essa parceria, né? De estar conversando, acho que com a escola, né? Sobre sim, essa questão do dilema de que a escola não aceita, né? sim. Deixa eu só Deixa eu ver. perguntar, falar da dúvida da Caro Farias antes, só pra gente, pra eu não perder. Ó, Uhum. se sua criança tem 4 anos, ela estava super bem, e agora, de uns dias pra cá, começou a ter escape, avalia se é uma coisa Hum, pontual, mas se, assim, ela passou mais de 6 meses. Vamos dizer, desfraudou com 2 anos e meio, estava super bem, não tinha desfraude nenhum. E agora voltou a ter desfraude, a sua criança precisa, o menino, né? Ele precisa ser reavaliado. Pode ser que ele tenha algum problema de bexiga, que é o que eu falei de distúrbio miccional, entendeu? Então, assim, desfraldou com 2 anos e meio, estava super bem, ficou seco esse tempo inteiro. E agora está tendo esses escapes, precisa avaliar, tá? É diferente da criança que começou a desfraldar agora, não está muito bem, começou a ter escape e dali não está ok, às vezes é melhor voltar com a fralda. Mas se ele ficou bastante tempo sem fralda, é importante avaliar, tá? Falando das escolas, Anis, é o seguinte, eu tenho uma teoria, né? Acredito, não sei se é minha, mas assim, eu coloquei como minha porque entrou na minha palestra, né? E para quem não sabe, eu também sou palestrante e faço palestra para as escolas. Então, eu já, como eu vou começar, ano retrasado eu fiz algumas palestras falando sobre xixi e cocô nas escolas, mas agora eu vou mudando o tema, né? Como eu estou falando bastante de fraude, eu estou com esse projeto de fazer
uma palestra voltada para professores, para a escola, para a parte de administrativa, sobre o desfraude. Então, quem tiver interesse, quem quiser que a escola do filho, Para a equipe, né? isso, para a equipe, tenha Para a essa equipe da palestra escola. para eu poder explicar um pouco melhor, falar sobre como a escola pode ajudar no desfraude, pede para eles entrar em contato comigo no meu Instagram que eu posso levar essa palestra para essas escolas. Bom, eu falo o seguinte até da palestra, né? Só um parênteses também. Ah, Eu vi o bastidores dessa palestra e como eu já trabalhei com crianças nessa fase, é fundamental incentivar as escolas a ter esse tipo de formação, porque eu era meio que vou atrás de tio Google para descobrir as informações, falava com um, falava com o outro, mas a gente, na faculdade, a gente não aprende esse tipo de coisa, né? Então, é uma formação que acho que é fundamental as escolas que têm educação infantil tá fazendo, né? Então, fica a dica aí das mães indicarem a Sabrina, né? sim, fala com a diretoria, mandar recado pro meu, pode ser no meu inbox que eu posso ajudar e levar essa palestra para as escolas. Bom, na palestra das escolas eu falo o seguinte, que para o desfraude a gente tem que ter um time, né? O que que seria esse time, Sabrina? A família, os cuidadores, então os cuidadores pode ser uma avó que às vezes fica com a criança à tarde, ou uma babá, né? Então, família, cuidadores, a escola e um profissional de saúde. O pediatra ou o médico de família que faz a puericultura dessa criança. Esse time, eles têm que falar a mesma linguagem e tem que um ajudar o outro. Não adianta a escola querer desfraudar a criança e a família não se sentir segura, né? Não adianta o pediatra ver que a criança está com algum atraso motor, cognitivo, tem algum atraso, mas a família querer desfraudar essa criança. Então, um apoiar o outro, um ajudar o outro. O cuidador, que às vezes fica com essa criança naquele intervalo entre que a família chega e sai da escola, a criança faz cocô com essa pessoa, né? E a pessoa sabe que essa criança é constipada. É importante comunicar à família que essa criança faz cocô em bolinha, que essa criança é constipada, porque isso tudo vai ajudar, né? Então, trabalhar em conjunto. E aí, no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, de controle de treinamento esfincteriano, lá tem um trecho que eu gosto bastante e que traz isso para a escola, que dá para eu trazer e fazer a ponte com a escola. A criança deve ser desfraldada no momento que a família esteja passando por um momento de tranquilidade. Não ocorrer o desfraude no momento de estresse. E aí eu quero trazer o seguinte pensamento para vocês, pessoal. Vamos pensar que a família da Mariazinha está tudo tranquilo, a Mariazinha está pronta da parte cognitiva, motora, psicológica, linguagem, está tudo ok com ela, tudo rigoroso. A família da Mariazinha está passando um momento bem tranquilo, ela está pronta, a família está pronta, está tudo ok. Mas a família do Joãozinho, nasceu um irmãozinho agora, tem um bebê. Então a família está com a cabeça a mil, um bebê novo em casa. E a família do Pedrinho, os pais estão se separando, né? Então tá acontecendo uma separação, tá tendo muito estresse familiar. Essas crianças não estão vivendo no mesmo momento. Então, não é válido fazer um desfraude para essas três crianças, porque eles não vão receber atenção suficiente. Às vezes, o Pedrinho, que a família está separando, ele está com medo do cocô, está tendo outras coisas. Então, ele não está pronto como a Mariazinha está. Só que o desfraude coletivo coloca essas crianças tudo num pacote só. E vamos desfraudar todo mundo, porque todo mundo tem 2 anos e meio. Então, não é assim. Então, por isso que eu quis fazer a palestra para as escolas, para levar essa reflexão, e a gente sabe que tem, às vezes, um limite de banheiro, local, equipe, tem um todo para se pensar, mas tem um todo É para uma se pensar logística, né? para cada criança também. Não é só a logística interna da escola, mas vamos pensar nessa criança como um todo, não só a idade. Tem 2 anos e meio, vamos fraudar todo mundo, né?
E às vezes é falado de uma forma bem, ai, que bonitinho, eles estão pingando. Tipo, não é bonitinho, eles estão pingando. Não. Vamos fazer de uma forma que seja mais empática para a criança. Vamos colocar no lugar do outro também. E esse outro é uma criança Isso. e pode sofrer consequências que a gente não está pensando nisso, né? Isso. Eu acabei perdendo a pergunta ali, mas teve uma pergunta de que se a criança tem 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, ela andar na ponta do pé é normal. O nosso foco hoje é desfraude, mas eu vou dar um comentário relacionado à minha área, né? Eu faço também a formação de neuropsicopedagogia, então a gente aprende um pouco sobre isso também. Ver isolado, andar na ponta do pé, não quer dizer muita coisa, mas a gente tem que sempre estar prestando atenção se vem acompanhado de mais alguma coisa que chama atenção à criança. Por quê? Pode ter, sim, indícios de característica de uma criança atípica, como pode não ser. Pode ser um cacuete, pode ser uma mania, pode ser, às vezes, ela vê alguém, ela quer imitar. Então, pode ter N coisas. Quando tem essa coisa que chama atenção apenas, eu acho que ainda não é momento de ficar pensando em tanto em paranoia. Mas se começa a ver outras características, às vezes é bom, né, a gente ter uma consulta, primeiro sempre um neuropediatra, né, que aí ou então é um neuropsicopedagogo que, se vê a necessidade, vai para o neuropediatra, mas o neuropediatra que dá o diagnóstico, né? Mas se for só isso isolado, não vejo problema. Isso falando da minha parte, né? Se tiver outras características, daí é legal a gente descartar, né? Pelo menos para tirar a dúvida. Sim, eu diria antes até, Anne, antes de ir para o neuropsicopedagogo, antes de ir para o neuropediatra, ter um pediatra para chamar de seu. É uma bandeira que eu defendo. Isso. A criança tem que ter um pediatra para chamar de seu. Os Uhum. pais, as famílias normalmente levam as crianças no pediatra quando são bebezinhos. Então ali está preocupado se está crescendo, se está engordando, se está pegando peso. Mas passou de 1 ano de idade, acabam não levando mais. Só querem levar no médico quando a criança fica doente. E não, a criança está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Então, precisa ter um pediatra que acompanhe essa criança. Até vamos falar de criança grande, por exemplo, de 9, 10 anos. Às vezes as crianças não vão nunca mais no pediatra. Só que lembra, essas crianças elas vão entrar na puberdade, como vai estar os hormônios, se está tudo certo no crescimento do broto mamário, de tudo. Então, é a mesma coisa da criança de 2 aninhos. Tem que ter um Uhum. pediatra. E o pediatra não é aquele profissional que pesa, mede e bota ali, vê a vacina rápido e manda você para casa, não. A consulta de pediatria de puericultura, quando bem feita, ela demora em torno de 45 minutos a 1 hora, pelo menos. Uhum. Porque vai ver todo o desenvolvimento da criança. Então, não é só um caminhar na ponta de pé. Ele vai ver outras coisas, vai te perguntar outras coisas, vai avaliar seu filho como um todo, para ver se está ok, se é só uma mania, um cacuete, ou se precisa levar para um neuropediatra, um neuropsicopedagogo, para fazer essa avaliação conjunta, tá? Então, é importante, né? Eu defendo que a criança precisa de ter um pediatra para chamar de seu exatamente para isso, para a gente poder avaliar essa criança como um todo, né? E porque o Instagram, a gente dá dicas, a gente não consegue ver É. a sua criança, examinar, ter algo personalizado, né? E também, assim, prestar atenção no profissional, né? Eu trouxe a questão do neuropediatra porque eu já associei um caso que eu atendo. É uma menina que ela tem 7 anos e até os 5, o pediatra, algumas características que para gente que estuda, é escancarado que tem alguma coisa ali a ser investigada, é, passou despercebido, ou então não queria, só queria falar o que a mãe e o pai queriam escutar. Então demorou 7 anos para conseguir aí a mãe ter uma santa amiga dela que deu esse toque nela e ela levou daí no neuropediatra. E resumindo, a criança ela tinha traços de autismo que poderia ter sido tratado lá atrás, né? E que acaba dificultando muito o desenvolvimento dessa criança, né? Não que ela não vai se desenvolver, mas uma criança que desde cedo tem alguma coisa atípica que é notado,
ela vai se desenvolver e vai conseguir acompanhar as crianças dela. Claro, depende de grau, depende de criança, né? Depende de condições de estar incentivando, mas eu sei que às vezes é difícil, a gente se apega num profissional, mas está sempre atento a isso. Se tem alguma coisa que está te incomodando e aquilo persiste, que eu acho que o coração de mãe, ele diz, né? Não, tem alguma coisa aqui, aposta nessa tua intuição e vai tirar dúvida, né? Por descargo de consciência, vai tirar dúvida com outro profissional. Mas ficar atento a isso, né? A minha preocupação é essa, né? De que às vezes vai levando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, chega lá na frente e bum, né? Aí começa a escola, 7 anos, maiorzinho, começa a vir as dificuldades de desenvolvimento, começa a questão do bullying, que a gente sabe que sim, tem. Exato. Então, enquanto mais cedo for notado, enquanto mais cedo for tratado, for buscar ajuda, nem que seja para, não, chegou lá, não, realmente não é nada, mas acho que é super válido. Mas vale a gente pecar pelo excesso, né? Eu vou fazer um parêntese, Anne, de contar uma história que aconteceu comigo outro dia, que foi uma mãe perguntou para mim assim, era uma questão de desfraude também, ela queria indicação de um profissional neurocompatível, né? E assim, nesse momento, eu não conhecia bem essa terminologia e até demorei para entender o que que ela tava, qual era, o que que ela queria. E aí ela, não, porque eu quero um profissional que seja neurocompatível. E aí eu depois até fiz um vídeo para o meu canal do YouTube questionando isso. Na verdade, não questionando o que é um profissional neurocompatível, não é isso. Eu acho que são profissionais sérios, que se denominam, depois eu fui estudar, fui ver o que que era. Mas assim, eu vejo que a pessoa, né, a mãe, queria muito mais o título. A pessoa fala assim, eu sou neurocompatível, e às vezes é um profissional que às vezes vai esperando demais o tempo da criança, ou às vezes vai ter um profissional que não se denomina neurocompatível, mas que vai respeitar sim os marcos de desenvolvimento, porque um pediatra bem formado, ele vai respeitar os marcos de desenvolvimento, ele não vai querer que a criança faça coisas precoces, mas ele vai intervir precocemente para que essa criança desenvolva. Intervir precocemente como? Encaminhar para uma fisioterapeuta, para uma fonoaudióloga, vai fazer uma intervenção precoce. E às vezes esse profissional não vai dizer que ele é neurocompatível, entende? Então, a gente não ficar só focado nesse título, né? Mas sim, num todo, né? Poxa, fulano não se diz neurocompatível, mas ele foi muito bom, ele avaliou meu filho como um todo, observou, viu que os marcos de desenvolvimento tá ok, não apressou, não fez que ele faça alguma habilidade antes do tempo. Gostei dele. E ele não se disse. E às vezes, claro, às vezes vai ter um cara que é neurocompatível, vai ser ótimo, excelente também, entendeu? Mas não se apegar só nisso, né? Porque às vezes as famílias hoje estão tudo muito nichados. Eu quero um profissional que fale isso. Se não falar isso, eu não gosto, não quero. Ou então, só quero homeopata, porque quem não é homeopata não presta porque vai dar remédio para o meu filho ou remédio de químico. Não é assim, gente. A gente tem que avaliar como um todo, né? Não é para a gente ficar taxando, né? Mas ver o trabalho do profissional em geral, né? Se te agrada, se está trazendo um benefício para a sua criança, né? Sabrina, faltam 2 minutinhos. O Instagram, ele tem liberado alguns minutinhos a mais. Então, eu vou soltar só mais uma perguntinha que tem aqui da Tati para ver se a gente consegue estar respondendo. O tipo de fralda pode influenciar no processo? Então, as fraldas menos absortivas, né? Ou então as fraldas de pano que estão fazendo agora ecológicas, né? Elas ajudam no processo da criança sentir, né? Tem a sensação de estar molhadinha. E isso, ela acaba se tocando mais, que incomoda esse xixi, mas não quer dizer que ela vai influenciar no processo, assim. A criança que usa uma fralda descartável vai ter um desfraude atrasado por conta disso ou não. Isso não, tá? Ela só vai ajudar, tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui, só o que ela comentou. Eu sempre trabalhei com crianças, sempre pego bem as coisas e já comento com a mãe. Graças a Deus ela me ouve e leva ao médico, porque tem professora que não falam por quê.
que a mãe não quer escutar, né? Isso é um problema que eu acho problema profissional, né? A nossa profissão não está ali para diagnosticar, mas a gente está ali, a gente entende, a gente estuda os marcos da desenvolvimento da criança. Então, acho que cabe sim ao profissional da educação ele estar atento a isso. Claro, ele não vai dar diagnóstico, ele não vai dizer que eu acho, ou eu acho isso, ou acho aquilo, porque né, a gente está falando da vida de uma criança e a gente não tem informação para isso. Mas vale a gente estar sempre salientando, me chamou a atenção por isso, isso e isso. Eu acho que é super válido a gente estar encaminhando para um especialista, né? Exato. Pode vir, sim, a questão de a mãe não gostar, mas eu acho que a tua parte tu vai estar fazendo, né? A tua consciência vai estar mais tranquila em estar encaminhando essa criança, né? Porque acontece, às vezes, de mães que não gostam que a gente faz comentários, mas um pouco mais tarde agradece por ter dado esse toque que ajudou a agilizar o processo, né? É o que eu falo do time. Tem que trabalhar junto. Então, se a professora viu alguma coisa E, diferente, é importante falar para os pais para levar o profissional de saúde para poder resolver o mais rápido possível, né? Então, é esse time que a gente quer ver, né? Não trabalhando alinhado, né? Em prol da criança, em prol da saúde da e criança. é uma equipe, né? Sim. Mas acho que a gente vai ficando por aqui, porque também tem a tua live agora, né? Que vai ser Sim. sobre o desfraude Então, noturno. pessoal, ó, live agora, 5 minutinhos, é só o tempo de eu beber uma água, vocês também respirarem e eu volto para falar, aí vai ser no meu Instagram, tá? Sobre desfraude noturno. Então, tá. Brigadão, Sabrina, pela tua disponibilidade, né? Pelo teu fôlego, né? Pra estar tá viajando, chegando e nas lives. E Faz parte. quem ainda não segue a Sabrina, pode estar seguindo. Quem é da Sabrina também não conhece o meu trabalho, pode estar indo no meu Instagram. Lá tem os destaques que explicam direitinho o que eu faço. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. E qualquer dúvida a mais que tenha ficado, vocês podem deixar nos comentários que eu vou deixar essa live salva, ou ir lá para a Sabrina diretamente estar perguntando. Questões relacionadas sempre de fraude de comportamento, pode ter certeza que a gente vai estar discutindo para entrar numa melhor conclusão para essa família, para essa criança, né, Sabrina? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Anne, pelo convite, gratidão mais uma vez. Obrigada pela parceria e meninas, muito obrigada por tirar pelas dúvidas, por participarem da live. Se me sigam a Anne, uma profissional maravilhosa sobre comportamento, educação emocional das crianças que está aí para ajudar as famílias. Tá bom? Um beijo, gratidão, Anne, e até. Beijão. Até daqui a pouco eu vou lá te ver também. Até Beijo. daqui a pouco. 5 minutinhos, gente. Tchau, tchau. Tchau.